Fala pessoal, eu sou o Cleiton e hoje eu vou compartilhar com vocês como eu consegui juntar os meus primeiros 100 mil reais em apenas 2 anos. Na verdade, um pouco menos do que isso aí, tá bom? Detalhe, trabalhando em um supermercado escala 6x1. E eu sei que tem muita gente que ou não vai acreditar, ou então vai pensar assim, então o cara tinha um cargo de gerente, né? Tava ganhando bem, por isso conseguia juntar muito dinheiro e tal. Não, pessoal, eu trabalhava como promotor de vendas, que é basicamente um repositor, tá? A diferença é que o promotor de vendas ele não é funcionário do supermercado, ele é terceirizado, mas faz a mesma função do que um repositor de supermercado, tá bom? Sim, eu consegui essa façanha, tá? E para quem não acredita, tem toda a minha trajetória aqui nesse canal, tá? Desde a época que eu morava numa favela lá em São Paulo, no Jardim Peri, depois eu me mudei, enfim, tá? Aconteceu bastante coisa nesse período aí, tá bom? Mas no final eu consegui essa façanha, tá bom, galera? 100 mil reais em menos de 2 anos. Bom, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre mim aqui, tá bom, galera? Eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, tá? Olha só, eu vim de uma família miserável, como muitos brasileiros aí, tá? E quando eu digo miserável, é abaixo da linha da pobreza. Teve uma época bem obscura que eu, meus 3 irmãos, junto com a minha mãe, né? A gente não tinha onde morar, quase não tinha o que comer. A gente morava em um lugar cedido pela prefeitura aqui, tá? Que era uma construção inacabada. Era um lugar que tinha 7 cômodos, quartos pequenos, tá? 3x4. Cada um desses cômodos morava uma família. Então, não é exclusividade da minha família, tá? Tinha outras pessoas em situações até piores do que a nossa, beleza? Já chegou no fim do mês que não tinha praticamente nada pra comer. Tinha angu. Tá? E quando eu falo angu aqui, não é aqueles que o pessoal come no restaurante, não, tá? Aquela coisa chique. É fubá, água e sal. Ou isso, ou então dormia com fome. Naquela época, minha mãe não tinha condição de estar comprando coisa boa. Na verdade, minha mãe, galera, trabalhava de empregada doméstica, escala 6x1 para ganhar 1/3 de um salário mínimo. E os patrões, naquela época lá, ainda agiam como se fizessem um favor para ela. Caramba, e é complicado aí, né? Mas a questão é essa. O que salvava a gente era um programa do governo chamado Fome Zero. Eu acho que hoje não existe não, né? Incluiu tudo aí no Bolsa Família, enfim, tá? Mas antigamente, sim, tinha um negócio aí chamado Fome Zero, tá? Que dava 50 reais para as famílias carentes, né? E isso aí salvava pra caramba a gente aí, tá bom? Inclusive, quando a gente recebia o Fome Zero, era quando a minha família comia carne. A gente comprava um frango que tinha que durar aí uns 3, 4 dias. Também tinha um programa chamado Leite pela Vida, se não me falha a memória, tá? Que 2 vezes na semana o governo entregava ali uns 3 litros de leite, né? Também para as famílias necessitadas, também salvava a gente, né? Querendo ou não. Então, aos trancos e barrancos, a gente ia, né? Vivendo nossas vidas ali. De vez em quando, a gente ia pescar e conseguia alguma coisinha para comer. Vez ou outra, tá? Mais raramente, a gente também inventava de caçar, mas eu mesmo, nas vezes que eu fui, nunca peguei nada, só carrapato. Pois é, tá? E no fim de semana, né? Às vezes também a gente ia pro matador da cidade, pegar a tripa de vaca, que o pessoal matava as vacas, né? Jogava a barrigada fora, o estômago. E a gente ia lá, abria lá, pegava as tripas, né? O pessoal deixava e comia uma tripinha seca aí, tá? Que inclusive é muito bom. Mas essa foi a realidade da minha família, tá? Isso foi mais ou menos em 2003 para 2004, então já tem mais de 20 anos, tá? Nessa época eu tava estudando a 4ª série e quando eu passei para a 5ª série, eu comecei a trabalhar em uma marcenaria que tinha perto da minha do lugar onde a gente morava. Eu estudava de manhã e à tarde ia trabalhar nessa marcenaria. Eu ganhava R$1 por dia de trabalho aí, tá bom, galera? Também escala 6x1, olha pra vocês verem aí, tá? Já sou acostumado a trabalhar em escala 6x1 desde os 10 anos de idade aí, eita lasqueirinho. Mas enfim, eu trabalhava na olaria, ok? Ganhava R$1 por dia, ou seja, R$5, né, de segunda a sexta. E no sábado, como eu ia de manhã e à tarde, eu ganhava R$2, ou seja, eu já ganhava R$7 por semana. Dessa grana, eu dava R$5 pra minha mãe e R$2 eu ia jogar videogame no fliperama da cidade, né? PlayStation 1, The King of Fighters, Metal Slug, enfim, tá? Quem é das antigas aí vai saber do que eu tô falando, mas é isso. O tempo foi passando e a gente, consequentemente, conseguiu nossa casinha, graças à prefeitura aqui da minha cidade, tá? Que ajudou pra caramba, praticamente construiu nossa casa aí, tá? A gente fazia um mutirão, galera, porque assim, a prefeitura nessa época, ela realmente estava construindo casa pro pessoal, né? E juntava ali o pessoal que tava sem casa, fazia um mutirão e ia ajudar os pedreiros que estavam lá construindo as casas, né? Pra adiantar logo de uma vez. Então, sempre que eu tinha um tempinho, eu também ia lá colocar as mãos na massa. E lá pra 2025, 2026, a gente já tava morando na nossa casinha, então a gente já melhorou bastante de vida aí, tá? Saiu da faixa de miserável pra pobre, pelo menos tinha um teto pra morar,
certo, a gente não comia carne ainda, mas já tinha arroz, já tinha feijão todo dia, né? Já não faltava. Então, não dava pra reclamar, né? A vida tava melhorando bastante aí, beleza? E aí, no meu caso, eu fui crescendo, entrei na puberdade, virei adolescente e eu queria ter as minhas coisinhas, porque minha mãe não tinha condição de dar nada pra gente. Pra vocês terem noção, quando a gente morava de favor, né? Na época que a gente vivia na miséria, a minha mãe, galera, ela comprava uma bermuda para cada um de nós, uma bermuda, um chinelo no começo do ano, e uma camiseta para ir para a escola. Porque a escola exigia, né, um uniforme, que na verdade era uma camisa, tinha que comprar, tá? Era o que ela podia fazer pra gente aí, tá bom? E a gente chegava depois da escola, lavava a camisa, deixava secar para no outro dia poder estar utilizando de novo aí, tá? A bermuda, a mesma coisa. Era uma bermuda aí para usar um ano inteiro. Tinha vezes que eu nem ganhava bermuda, né? Que ficava do irmão mais velho para mim. Do mais velho passava pro segundo mais velho, depois para mim. Esse era o nível da coisa aí, tá? Então, quando eu virei adolescente, eu comecei a trabalhar em uma olaria, fazendo blocos de forma manual. Para cada saco de cimento que a gente gastava, a gente ganhava R$6. Dava mais ou menos uns 50 blocos, tá? Era nessa faixa aí. Cada bloco tinha que ser feito de forma manual, tinha que bater lá, depois virar, rebentava a coluna, caramba, tinha que trabalhar no sol, era complicado, mas a gente trabalhava, né? E nessa época, galera, eu já tava na sexta série, eu acabei repetindo a sexta série, porque em vez de ir pra escola, eu preferia estar trabalhando eu ganhava dinheiro, certo? Geralmente eu fazia 2,5 sacos de cimento por dia nessa olaria, às vezes 3, porque assim, no lugar tinha várias pessoas que também faziam blocos lá, né? E tinha um terreno grande que era dividido por lotes, e cada pessoa tinha um seu lotezinho lá, beleza? Uns 2 dias eu já consegui encher o meu lote lá, tudo mais, tinha que estar molhando os blocos, né? Depois separavam um dia só pra pegar, limpar o terreiro, né, empilhar os blocos tudo bonitinho. Então, não era todo dia que a gente trabalhava, certo? Quer dizer, trabalhar era todo dia, mas não era todo dia que eu conseguia fazer bloco pra estar recebendo aí, tá? E aí, querendo ou não, acabei deixando a escola de lado pra poder trabalhar em tempo integral e poder comprar minhas coisas. Só que, obviamente, minha mãe não gostava, né? Me dava cada surra, falava, não, tu vai pra escola sim. Era fio, era cabo de vassoura, era cipó de fedegoso, o que ela arrumava na frente, ela batia na gente aí, tá? E no outro ano já terminei a sexta série, depois terminei a sétima série, e na oitava série não deu não, galera, eu acabei saindo da escola de vez, tá? Até hoje eu só tenho a sétima série, beleza? Não cheguei a terminar a oitava aí, tá? Porque, de fato, eu tinha entrado em outra olaria, essa aí já pagava um pouquinho melhor, né? E eu cheguei a ficar bastante tempo nela, a gente mexia com meio fio, fabricava paralelepípedo, né? Bloquetes, tá? E também fazia serviços em cidades vizinhas, né? Mexia com calçamento de rua. Era bem puxado, bem pesado, confesso pra vocês. Mas, enfim, né? A gente já tá acostumado a ser burro de carga aí, então pra gente era só mais um dia aí, tá? Só que é aquele negócio, quanto mais eu trabalhava, eu nunca via pra onde ia meu dinheiro, na verdade aí, tá bom? Pra ganhar era um sacrifício desgramado, era esporro de patrão, era cada esculacho, galera, que a gente escutava. Teve uma vez que eu tive que tomar até água de coxa aí por causa do patrão, que a gente foi trabalhar, e nem recebi pelo dia ainda na época, desgrama, enfim, tá? Mas ganhar a gente demorava, agora gastar era assim, ó. E quando eu fiz 18 anos, eu resolvi ir embora aqui da minha terra na época, eu já tava de malas e coisas, né, pra ir embora, e um meu colega, né, que na época fez minha cabeça e falou, não adianta você ir embora, que não vale a pena, que não sei o que, isso e aquilo, você vai embora pra longe, vai passar fome, lá é difícil, eu já fui também, já sei como que é. E nisso eu acabei adiando a minha ida, que eu queria ir pra Belo Horizonte, né, em um ano. Eu pretendia sair daqui com 18 anos, dei ouvidos a esse meu colega, né, me ferrei, fiquei aqui ainda ralando igual condenado, e fui só no outro ano, né, com 19 anos de idade. Beleza, mas fui, ok. Fui morar com meu irmão e mais 2 primos lá no bairro Florença, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, consegui um emprego no Ceasa de Contagem, e essa foi minha rotina por um bom tempo aí, tá? Foi 3 anos e 4 meses, se não me falha a memória, tá bom, galera? Só no Ceasa. Passei perrengue pra caramba nessa época também, eu já fiz vídeos aqui no canal, né, contando essas desventuras, fui morar sozinho, fiz empréstimo, enfim, tá? Tinha que fazer hora extra aí, sair de casa 6 da manhã, chegava 8, 9 horas da noite, e no fim do mês sobrava o quê? R$50 pra mim, depois que eu pagava aluguel, água, luz, internet, comida, né, parcela de empréstimo, sobrava 50 conto. Mas enfim, tá? A questão é que eu fiquei
3 anos e 4 meses lá no Ceasa, e quando eu saí, galera, eu desanimei, tá? Eu falei assim, caramba, não pode ser possível não, porque o meu acerto, galera, eu peguei 10 mil reais. 10 mil, não mexi em nada não, tá? Nem FGTS, não sei o que. Nessa época não tinha saque aniversário. Todo o valor, já incluindo a rescisão, tudo aí, deu 10 mil reais. Eu lembro que nessa época eu fiquei revoltado, tá? Falei, poxa, dediquei mais de 3 anos da minha vida nesse lugar, ralando pra caramba aqui, carregando peso, e olha o que eu ganho aqui, 10 mil. Tipo, era um bom dinheiro, mas, galera, você ficar 3 anos e 4 meses no lugar pra receber isso, fora que o banco passou a mão no quase 30% desse valor aí, né, por causa do empréstimo lá, que tinha uma cláusula que eu nem sabia nessas gramas, enfim, tá? Mas o valor que eu peguei foi uns 6 mil e pouco, tá? Dessa grana, eu tirei uma parte pra fazer o curso de vigilante, gastei mais ou menos uns 3 mil reais aí, tá bom, galera? Porque assim, eu fiz o curso A, né, que é o básico de vigilante, normal aí, eu gastei uns 1.500 reais do curso, só que eu também tinha que incluir comida, né, lanche, passagem, só de passagem de vinho eu gastava 10 reais por dia, então somando tudo isso aí deu uns 2 e pouco. Só que depois também eu fiz a categoria B, né, que era transporte de valores, né, paguei um pouquinho a mais, tudo mais, e saiu mais ou menos uns 3 mil reais, tá? Depois eu gastei mais 1.000 reais, tirei do meu bolso, eu comprei 2 ternos completos, né, com sapato e tudo mais, e a essa altura eu praticamente já nem tinha mais dinheiro. O que tava me salvando era o seguro-desemprego, que na época eu nem tinha reserva de emergência, eu nem sabia que diabo era reserva de emergência, né? Só que também, eu confesso pra vocês que eu fui me formando como vigilante, fiz o curso lá de segurança e eu já consegui emprego. Na época foi até engraçado, né? Tinha uma colega minha que ela mandava pra gente, né, grupo no WhatsApp, pessoal que tava contratando e tudo mais, e ia abrir uma casa noturna lá na Pampulha. E o pessoal tava procurando, né, segurança lá com a possibilidade de ficar fixo. E quando eu me candidatei, eu expliquei lá pro dono da empresa lá, né, que era um policial na época, eu falei, ó, eu tô me formando agora, eu não tenho experiência, mas eu tenho força de vontade, eu tenho garra, eu visto a camisa da empresa, não sei o que e tal. Só que isso aí não adiantou muita coisa não, porque o dono só falou assim, não, beleza, qualquer coisa a gente entra em contato aí, brigadão aí e tal. Aí eu falei assim, que eu esqueci de falar também é que eu tenho 2 metros de altura e 130 quilos. Na mesma hora, o cara, não, pode aparecer lá tal dia, assim, assado, né, aparece com terno, gravata preta lá, que você tá contratado. Pode ir lá tal dia que você já tá contratado aí. Eu falei, desgrama. E foi mais ou menos uma semana, galera, que eu demorei pra arrumar um emprego aí, tá? Então, meu porte físico ajudou um pouquinho aí, eu admito pra vocês, beleza? E foi assim que eu consegui um emprego de segurança. Passei muito, mas muito perrengue, tomei porrada, apanhei pra caramba, bati também, né, que na hora da confusão tu tem que ir pra cima também, afinal tu é contratado pra isso aí, né? Mas eu vou gravar um vídeo no meu canal de vlogs aí, contando mais causos, detalhes aí, que tem bastante, tá? Todo fim de semana nesse local acontecia briga, às vezes briga generalizada, enfim, tá bom? Fica pra uma outra história aí, mas eu já tava ganhando um pouquinho mais do que trabalhando no Ceasa, só que ainda assim não me sobrava dinheiro. E isso aí foi em 2017, tá? Mais ou menos na metade de 2017, e eu comecei a conhecer os canais de finanças, né? Natália Arcuri, Primo Rico, o Bruno Perini, Júlia Mendonça, Economina. Eu vi o pessoal falando que se você investisse ali 100 reais por mês, você conseguia 1 milhão em, sei lá, em 30, 40 anos. Eu olhava assim e falava, será que isso é verdade mesmo? E eu comecei a fazer as contas lá e realmente, né, juros compostos e tudo mais, nem sabia que desgrama que era isso aí, e eu falei, quer saber, vou começar a investir. Eu comecei a pesquisar, galera, fui pesquisando, maratona, eu acho que eu assisti todos os vídeos da Natália Arcuri, sem brincadeira, tá? De 2017 pra trás, nessa época aí, eu assisti todos os vídeos dela, maratonei. E aí eu fiquei de saco cheio de tomar porrada, de apanhar lá nesse emprego aí de segurança. Em 2018 eu voltei pra minha terra, então fui embora de Belo Horizonte, né? Não tava desistindo, foi só um tempo estratégico aí, tá? Pra colocar a cabeça no lugar, tudo mais. E quando foi, tanto que aqui também eu trabalhei de garçom, tá? E uns 3 meses só que eu fiquei aqui, eu já fui pra São Paulo, minha prima me chamou, né? Que tinha... ela queria lá dividir aluguel com alguém, não sei o que e tal. Eu fui lá, ela me ajudou a um emprego, né, lá em São Paulo, no supermercado Andorinha Hipercenter, que foi quando eu trabalhei, fiquei lá em 2018, quer ver? Eu entrei lá em maio, se não me falha a memória, bem no comecinho de maio, e eu falei pra mim, né, quando eu fui lá, eu falei, não, dessa vez eu vou fazer tudo diferente, vou fazer as coisas certas. Eu já comecei a colocar em prática, né, o que eu aprendi com os canais de finanças e tudo mais. Então, pra quem fala que os canais de finanças não servem pra nada, me ajudaram pra caramba, tá? Eu tava com uma dívida de quase 5 mil reais nessa época aí, beleza? E isso porque eu tinha negociado com o banco, tá? O valor total, não quero nem falar pra vocês quanto tava aí, mas como eu falei que ia pagar, negociar, eles me deram um desconto, né? Fizeram umas parcelas lá e deu um total de...
5 mil, tá? Eram as parcelas de 500 e poucos reais, não lembro agora, uma coisa mais ou menos assim, tá? E aí eu fui morar sozinho, eu recebi um salário de 1.000, era o salário mínimo, tá? 1.400 e alguma coisa, na verdade um pouco mais do que um salário mínimo, né? Só que a empresa dava vale-refeição e vale-transporte em dinheiro, galera. E o que eu fazia? Eu levava a marmita da minha casa, e eu ia andando pro trabalho e ficava com dinheiro pra mim, né? Então, dava pra tirar ali quase 2 mil reais, né? Que a gente também fazia uns bicos lá no trabalho, né? Então, tava conseguindo tirar quase uns 2 mil reais. E como eu morava sozinho, o que eu fazia? Eu limitava meus gastos a 1.000 reais. Então, em 2018, com 1.000 reais, eu pagava meu aluguel. Ok, que eu morava em um cômodo só, nessa época aí, tá? Um cômodo 3x4 também. Era o dono, na época lá, queria 400 reais de aluguel. Eu chorei, ele deixou por 350, né? Então, pagava aluguel, água, luz, internet também. E comida, tudo isso aí não passava de 1.000 reais, tá? Eu não comia lanche, o lanche que eu comia, galera, eu gastava 10 reais por mês, que eu comprava todo fim de semana, na minha folga, eu comprava um pãozinho de mel, que era mais ou menos 2,20, 2,30, né? Uma bandejinha que vinha 6 pães de mel com cobertura de chocolate. Esse era o meu lanche, tá? Foi por um ano, foi a única coisa que eu comi de lanche. E de resto aí, e o que sobrava eu tava pagando as minhas contas, 500 reais eu pagava a parcela, e também eu tava comprando meus móveis, né, uma caminha, uma mesinha, tudo mais. Quando eu terminei de comprar os meus móveis, que foi bem pouca coisa na verdade aí, o que sobrava eu já adiantava logo as parcelas, né. Eu sei que em 6 meses, menos de 6 meses na verdade, não sei como que eu já consegui quitar essas parcelas aí, tá? Na verdade eu sei, foi com muito trabalho duro aí, né? E também peguei um pouquinho de 13º, enfim, tá? Quitei tudo e em 2019 eu já tinha grana pra estar investindo. Caramba, hein? E foi justamente o que eu fiz. Galera, eu tava conseguindo investir 1.000 reais ali todo santo mês. Na minha cabeça, o que eu queria fazer? Juntar 100 mil reais e aí eu pedi demissão, ia parar de trabalhar. Eu falei, não, vou me esforçar aqui com o meu pão que eu já amassou até juntar 100 mil reais, que 100 mil reais dava 1.000 conto por mês. Eu não gastava 1.000 conto por mês, né, na minha cidade natal aqui, né? Lá em São Paulo eu gastava, mas lá eu tinha que pagar aluguel, tudo mais, aqui eu não ia pagar. Então, com 1.000 conto por mês, pra mim, na minha cabeça, eu já ia alcançar a minha independência financeira, né? Já nem ia precisar trabalhar mais pra ninguém. Certo? Então meu objetivo nessa época era juntar 100 mil. E o tempo que eu tinha colocado pra mim, galera, eram 10 anos, porque assim, na minha cabeça eu conseguia juntar pelo menos 10 mil todo ano, certo? Só que eu consegui juntar os meus primeiros 10 mil, quer ver? Foi com 8 meses, se não me falha a memória, tá? 8 meses. E eu fiquei tão feliz, galera, caramba. Eu falei, poxa, 10 mil reais é grana pra caramba. Confesso pra vocês, tá? Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, tá? Foi. Porque assim, vocês têm que entender uma coisa. Lembra lá do Ceasa? Eu fiquei 3 anos e 4 meses no lugar pra pegar um acerto ali de 10 mil reais. 3 anos e 4 meses. E dessa vez, eu juntando grana, tá? Todo mês ali, 1.000 reais. Tinha vezes que dava pra juntar até mais, tá, gente? Né? Consegui ali, em 8 meses, juntar os meus primeiros 10 mil reais. E eu continuei nessa rotina, nessa labuta, né? Quando foi em 2020, galera, em março, se não me falar a memória também, eu já tava com 16.700 reais mais ou menos aí, tá? É grana pra caramba, né? Só que veio a pandemia e esses meus 16 mil viraram o quê? Uns 6.500 reais mais ou menos. Caiu minhas ações que eu tava investindo, um pouquinho de fundo imobiliário. Pô, não, acho que nem tinha fundo imobiliário nessa época, não, acho que era só ações mesmo. Eu sei que derreteu, caiu tudo, né? E eu vi muita gente desesperada, vendeu tudo, não sei o que e tal, e eu, pelo contrário, fui comprando mais. E aí, quando foi em junho, eu já tava com uns 23 mil reais mais ou menos, e quando foi em novembro, eu já tava com 50 mil reais. Não me pergunte como, tá? Multiplicou. Mas, de fato, galera, eu tava feliz pra caramba, só que não tinha caído a ficha pra mim ainda, que eu já tava com 50 mil conto, né? Eu só fui entender que eu já tinha muito dinheiro quando eu vi, que eu tava voltando no trabalho, eu vi um Fox bonito, tá? Sem nenhum arranhão e tudo mais, sendo vendido lá por 16 mil e alguma coisa. E na hora eu parei, eu fiquei olhando pro carro assim e falei, caramba, se eu quiser eu posso comprar 3 carros desse aí. E foi quando caiu a ficha. Eu falei, caramba, eu tenho 50 mil conto. E eu fiquei feliz pra caramba. Comecei a rir sozinho no meio da rua, igual o Coringa. O pessoal passava, olhava pra mim, eu nem. Só que aí tinha um colega meu que ele tava vendendo um barraco na favela, lá no Jardim Peri. E eu me interessei pra caramba, porque onde eu tava morando, eu já tava pagando mais caro de aluguel, tá? Obviamente aí, beleza? E
a minha conta de luz tava vindo de 150, já chegou a vir de R$250. Não me pergunte como, tá? Na época da pandemia. Eu acho que o pessoal que tava fazendo a leitura só tava chegando, olhando, sei lá, indo embora, não tava qualquer número, não sei, tá? Minha conta de água também, já tava vindo, teve uma vez lá que ficou quase R$300, galera. Eu perguntei ao dono, falei, o que tá acontecendo aqui? Tem vazamento, alguma coisa, né? Não paguei os 300, paguei 150, né? Que não tem nem como. Mas enfim, tava enchendo o saco, tá? O lugar que eu tava morando tava enchendo o saco. E aí eu comprei esse barraco na mão do meu colega, né? Peguei todo o meu dinheirinho, vendi tudo que eu tinha. Paguei imposto e tudo mais aí, tá? E comprei esse barraquinho dele, comprei alguns móveis também e acabou. Já tava sem dinheiro nenhum, né? Mudei em 2021, só que não tava dando pra guardar dinheiro, porque vocês sabem, né? Quando a gente muda, é tanta coisa que tem que comprar, sempre tem uma coisinha pra mexer aqui e ali. Quando eu mudei, por exemplo, não tinha que pagar água, depois o pessoal da empresa de água já começou a cobrar, então tive que pagar uns R$1.000 pra colocar o registro lá, pedreira, encanação, tudo mais aí, tá? Enfim, só deu pra começar a juntar um dinheirinho lá mais ou menos pro mês de junho, que eu também comprei alguns equipamentos, né, que eu tinha começado a fazer vídeo aqui pro YouTube, né, comprei microfone, cadeira, então só voltei a guardar um dinheirinho lá pra junho, julho ali de 2021, certo? Nessa época eu tava ganhando mais ou menos uns R$2.300 lá num supermercado onde eu trabalhava, que era um salário mínimo, mais, né, benefício aí de alimentação, transporte, mas igual eu falei pra vocês, eu levava marmita, ia andando pro trabalho e ficava com a grana, então eu gastava mais ou menos uns R$1.200, R$1.300 com comida, água, luz, academia, internet, pra esse lugar que eu tava morando. E R$1.000 já dava pra eu juntar aí todo mês, tá? Então, em julho, essa era a minha rotina, galera. Já tava gastando um pouquinho mais, já tava comendo alguma coisinha melhor, uma carninha aqui, né? 1 quilo de frango por dia, enfim, tá? Só que R$1.000 ainda assim, eu sempre conseguia juntar ali todo mês, tá? E aí, eu fiquei nessa rotina por bastante tempo. Eu ia trabalhar, chegava em casa, ia gravar vídeo pro YouTube, né? Pro meu canal de games, vídeos longos aí, tá? De 1 a 2 horas. Demorava ali 4 horas pra fazer um vídeo, postava, pegava 5, 10 views, fiquei nisso aí por mais de um ano, tá? Em 2022, eu comecei a dar foco aqui nesse canal de investimentos, certo? E começou a pegar views, começou a ir muito bem, o canal monetizou, já tava me dando dinheirinho. Na minha cabeça eu falei, poxa, se esse canal me dá aqui 200, 300 reais por mês, tá ótimo, porque eu postava 2 vídeos por semana nesse canal de investimentos e tava dando uma graninha legal, bacana, né? Comecei a crescer cada vez mais. A minha vida tava boa, tava andando, só que aí também meio que já tava acontecendo outro problema, que eu tava mostrando dinheiro na internet, né, galera? Eu não imaginei que já ia crescer tanto assim, eu já tava com o quê? Com uns 5 mil inscritos na época, né? Já tinha mais de R$20.000 investidos e eu comecei a ficar preocupado. Poxa, morando em favela, né? Mostrando dinheiro e tal. E eu já comecei a pesquisar imóveis lá perto do meu trabalho para me mudar. Meu objetivo era só me mudar em 2023. Só que aconteceu um esquema, né? Lá para novembro, se não me falha a memória, lá em novembro, que eu tava indo trabalhar. Tinha vez que eu ia trabalhar de madrugada, né? Eu tinha que sair de casa 5h25, 5h30 da manhã. Eu acordava 4h40, fazia minha marmitinha e tudo mais. 5h20, 5h25 eu já ia trabalhar, né? Que era o tempo que eu levava pra chegar no trabalho, que eu tinha que estar no trabalho às 6. E teve uma vez que eu tava indo trabalhar e tinha um carro que ele tava vindo, né? Tudo escuro, sem ninguém na rua. E o motorista jogou o carro pra cima de mim, galera, na calçada. E do nada, sabe? O cara tá vindo assim. Ele virou de uma vez e jogou o carro pra cima de mim. Eu assustei na hora, né? Fiquei sem reação. E quando ele chegou bem perto de mim, virou o volante de uma vez. Saiu fora. E ali foi estopim. Falei, não, eu vou sair fora desse lugar. Tanto que na outra semana eu já tenho um jeito de me mudar. Que eu fiquei com medo nessa época aí, tá? Por quê? Não sei. Não tinha inimigos, na minha cabeça não tinha inimigos, né? Que eu nem conversava com ninguém. Literalmente eu só acordava, ia trabalhar. Voltava do trabalho, ficava na minha, não era só trabalho e casa, casa, trabalho. Essa era a minha rotina, tá? Não falava mal de ninguém, não ficava em grupinhos, ficava na minha, literalmente na minha aí, tá? Tentava passar despercebido, só que ainda assim eu falei, não vai dar pra ficar nesse lugar aqui não. E aí na outra semana eu me mudei, né? Tem vídeo aqui no canal da minha casa que eu tinha mudado e tudo mais aí. Passei a pagar caro no aluguel, tava pagando 800 e poucos reais. Só que eu falei, seja o que Deus quiser, né? Vamos dar um jeito aí. Nem que eu tenha que fazer vídeo todo dia aqui no canal, que realmente foi isso que eu fiz, tá? Todo dia eu tava publicando um vídeo e a grana que eu recebia do YouTube eu ia lá e pagava o meu aluguel, tá? E aí, depois que eu mudei, aconteceu tanta coisa, galera. Passou a virada de ano ali, deu 2023 e eu fui abençoado de tantas formas, caramba, e começou a entrar tanto dinheiro na minha conta. Tinha o meu pagamento lá do
do supermercado, tinha a grana que eu recebi do YouTube, que já era um dinheirinho bom, né, já tinha uma parceriazinha e tudo mais aí, tá, eu tinha vendido meu barraco também, então o dinheiro que eu tava recebendo do barraco, eu vendi parcelado, eu pegava, já investia também. Passou um tempo, eu negociei com o meu patrão e eu deixei de ser CLT e passei a virar PJ, e com isso meu salário, aumentou pra caramba. Perdi férias, 13º, tudo mais aí, só que o salário compensou bastante aí, tá? Teve época lá que eu já tava chegando a ganhar 10 mil reais. E o meu custo de vida, onde eu morava, era cerca de 3 mil reais. Então, sim, teve época lá que eu investia 6, 7 mil reais no mês. Teve uma vez que eu investia, acho que foi mais de 10 mil reais, tá? Pois é. Então, quando foi mais ou menos em dezembro, investidos, tá? Na carteirinha que eu mostrava aqui pra vocês, eu já tinha, acho que uns 70 e poucos mil reais, uns 80 mil reais, galera. E quando foi em janeiro, eu sei que somando todo o patrimônio que eu já tinha, o que eu mostrava pra vocês e o que eu não mostrava também, né? Já tinha dado aí 100 mil reais, galera. Sem brincadeira. E não tinha caído a ficha. Foi igual quando eu juntei os primeiros 50 mil reais. Eu olhei assim e falava, mentira, 50 mil reais? E dessa vez a mesma coisa, né? Falei, poxa, 100 mil reais? Eu não sabia se eu ficava feliz, se eu ficava triste. Sério, não tinha caído a ficha. Era como se eu estivesse sonhando, sabe? Eu não vou saber explicar pra vocês não, mas é uma sensação estranha. Tipo, galera, eu trabalhava como promotor de vendas em um supermercado de escala 6x1. Como diabos eu consegui juntar 100 mil reais em tão pouco tempo, galera? Tudo bem, né? Eu tava ganhando dinheiro pra caramba, mas como? Eu comecei a sentir aquele negócio de síndrome do impostor, sabe? Eu pensei, poxa, será que realmente eu mereço, né? Tem tanta gente que se esforça mais do que eu, tanta gente que merece, será que, né? Enfim, é porque na minha vida, gente, eu sempre fui acostumado com passar perrengue, sabe? Enfrentar situações difíceis, com coisa ruim, entendeu? E começou a acontecer tanta coisa boa na minha vida, tipo, de 2 anos pra cá foi tanta coisa boa, na época lá, né, de 2021 pra cá, aliás, 2022 pra 2024, né, foram tantas coisas boas que aconteceram que a cada momento eu achava que ia acontecer uma coisa ruim do nada, entendeu? Na minha cabeça era assim, não, isso aqui é bom demais pra ser verdade, não tem como, não pode, né, tem coisa errada, tem caroço, tem angu. Só que também, né, o pessoal do canal me incentivava pra caramba, né, eu vi o relato do pessoal falando assim, pô, Cleitão, você merece, cara, que você rala pra caramba, não sei o que e tal. E de fato, eu fui começar a olhar pra trás também, né, galera, porque nesse tempo também que eu fui pra São Paulo, eu não tinha vida social, tá? Principalmente quando eu comecei o canal, lá em 2021, eu não tinha vida social, não gastava com nada. O que eu fazia era literalmente o seguinte, ó, eu trabalhava, quando chegava em casa, eu não ia descansar, não ia assistir, não ia jogar, eu ia criar conteúdo pro YouTube, ia responder comentários, eu ia fazer qualquer coisa, menos ficar de bobeira. Pra vocês terem noção, eu jogava um jogo chamado Fallout nessa época aí, eu demorei 2 anos pra terminar esse jogo. Quando eu jogava, eu tinha que adiantar pelo menos uns 3, 4 vídeos, deixar tudo pronto, pra aí sim eu tirar um fim de semana e jogar um pouquinho. Se não fosse assim, eu não conseguia, né? Porque sempre quando eu ia assistir alguma coisa, jogar alguma coisa, fazer qualquer coisa, a minha mente não deixava, bloqueava, falava assim, poxa, Cleitão, você podia estar criando alguma coisa, criando um roteiro, né? Editando um vídeo, você vai mesmo deixar de fazer, deixar de trabalhar pra ganhar dinheiro pra se divertir aqui? Então eu tinha esse bloqueio aí, sabe? Na minha cabeça era só isso, só trabalho e mais trabalho. E acabou que deu certo. Poxa, tanto esforço, galera, foi recompensado. Eu trabalhei pra caramba, eu abri mão de praticamente tudo, mas no fim eu consegui o meu objetivo. O que eu esperava que ia demorar 10 anos, eu consegui o quê? Desde quando eu comecei a juntar dinheiro de fato, né, que foi em 2019 para 2023, praticamente em 4 anos eu consegui alcançar esse objetivo. Eu confesso a vocês que até hoje, tá? Tem horas que eu me pego olhando pra trás assim e me pergunto como é que diabos eu consegui essa façanha aí, tá bom? Mas, de fato, né? Caramba, hein? Foi uma trajetória bem louca aí, tá? Com a ajuda de vocês também, obviamente, aí, tá bom, pessoal? Sem o YouTube aqui, eu ia conseguir. Só que ia demorar um pouquinho mais, obviamente, aí, né? Mas eu ia chegar lá, beleza? Mas é isso, galera. Depois de 2024, né? Que eu já tinha alcançado o objetivo, eu comecei a gastar um pouquinho mais comigo aí também, né? O pessoal começou a falar aqui que, em vez de ser mineirinho investidor, eu deveria mudar o canal para mineirinho gastador, e eu tava gastando mesmo, tá, gente? Tava me dando, né, alguns presentes aí, tava comprando coisa boa, comecei a comprar televisão, sofá, né, alguns móveis para mim, comecei a comprar lanche, comida boa que eu queria, já tava comendo carne ali no fim de semana, pelo menos 1 quilo de carne vermelha ali todo fim de semana, carne boa. Realmente, eu comecei a gastar um pouquinho mais aí, tá? Mas a minha vida financeira já tava estável.
já tinha minha reserva de emergência, né? Mais de um ano de reserva de emergência. Enfim, né? Eu podia falar que eu alcancei a minha liberdade financeira aí, tá? Não lá em São Paulo, mas aqui no interior, né? Que se eu viesse aqui pra minha terra com R$ 1.000, eu já consegui viver tranquilamente, certo? Então, eu já tinha alcançado, sim, a minha independência financeira, beleza? E bom, isso aqui foi um resumão, mas, obviamente, eu tive que trabalhar pra caramba. Eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro comentário fixado, também na descrição, um vídeo mostrando a rotina que eu tinha lá em São Paulo no supermercado, tá? Assim, um dia normal, nem era um dia de mercado cheio não, que quando aquele supermercado ficava cheio, pessoal, é porque lá no Andorinha Center, onde eu trabalhava, se eu não me engano, é o local que mais vende aqui por metro quadrado na América Latina, tá? Sim, então quando enche aquilo, era assim, galera, ó, quando lotava de gente era assim, era complicado, tá? Mas ainda assim, tá? Assista o vídeo que eu vou deixar aqui no primeiro comentário pra vocês verem aí onde eu trabalhava, tá? O lugar que eu trabalhava, beleza? E o que eu tinha que fazer, tá? Ganhava bem, obviamente aí, mas o trabalho era sofrido. E tinha que chegar em casa ainda e produzir conteúdo, tá? Não era chegar e dormir, descansar, não. Tinha que chegar e gravar vídeo pro YouTube. Era complicado, tá? Mas deu certo, graças a Deus. Tô aqui, né? E é isso aí, tá? Bom, o vídeo tá ficando grande, galera. Foi um resumão aí pra vocês, tá? E é aquilo, pra quem não acredita, tem vídeos aqui do canal, desde a minha trajetória lá na favela, até eu me mudar aqui de volta pro interior, tá? Assim, hoje eu não tô mais no supermercado, né? Tô trabalhando de casa, tô independente financeiramente aí, beleza? Mas logo logo eu vou voltar a trabalhar aí, tá? Aqui ficar em casa também um pé no saco aí, tá? Eu quero trabalhar, só que pra mim, né? Pros outros não, enfim. Mas é isso, tá? E é aquele negócio, olha só. Eu vim lá dos quintos dos infernos, lá onde Judas perdeu as botas. Tô falando da minha situação financeira, tá? Da miséria, a extrema miséria, e eu consegui mudar a minha realidade. Com ajuda, muita ajuda, não foi sozinho não, tá? Com muita garra e muita força de vontade. Tive que abrir mão de muita coisa mesmo aí, tá? De namoro, muita coisa, tá? Muita coisa mesmo aí, beleza? Mas eu falo pra vocês que eu não me arrependo de nada, tá? Hoje, graças a Deus, eu posso estar desfrutando, pelo menos um pouquinho do que a vida tem a oferecer, tá? E eu não me arrependo não, tá, gente? Sinceramente, sim, eu faria tudo de novo aí, tá? Porque tô novo ainda, graças a Deus. Tô com 32 anos que eu fiz agora, tá? E eu agradeço a Deus por ter aberto meus olhos ainda na casa dos 20 anos, que eu tinha disposição pra trabalhar, né? Tinha força de vontade. Quanto mais velho a gente vai ficando, pior fica, tá? Eu já passei dos 30 aqui, pessoal, já começa a dorzinha na costela aqui e ali, né? Chegou nos 40 é pior, e nos 50 anos é pior ainda, tá? Então, quanto mais cedo a gente começar a investir, juntar grana, é melhor, tá? Então fica a dica aí pra vocês, tá? Nascer pobre não é desculpa. Eu sei que a maioria de vocês não vão ter as mesmas oportunidades que eu tive, por mais que eu tenha tido uma vida desgramada aí, né? De 2021 pra cá, 2022 pra cá, realmente eu fui abençoado. O que Deus me deu bênção aí 10 vezes mais pra compensar o que eu sofri no passado aí, tá bom, galera? Sem brincadeira, tá? Mas mesmo assim, por mais que você tenha nascido pobre, se você souber dosar, né? Abrir mão de certas coisas, né? Pra se preocupar com o seu futuro, para investir, para estudar, olha só, tem como você mudar a sua realidade sim, beleza? É isso, tá? Vou ficar por aqui, eu tomar um cafezinho agora, que sinceramente, galera, eu tô curtindo a vida aqui, beleza? Vou terminar esse vídeo aqui, sem pressa, vou editar, depois eu tomar um cafezinho e vou cair na cama pra relaxar, pra descansar, porque essa tá sendo minha vida hoje em dia aí, tá? É isso, vou ficar por aqui, muito obrigado por terem ficado aqui até agora, muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? Obrigado de coração aí, beleza? Fiquem com Deus, valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch